Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. O canal que está sempre trazendo para vocês informações, atualizações sobre previdência e também assistência social. Nesse vídeo vamos falar aqui de um benefício de prestação continuada, nosso querido BPC Loas, um benefício da assistência social. Um seguidor do canal, eu acho que se der tempo eu vou pegar o print e colocar aqui, ele pede para que eu fale, sobre o BPC Loas para as famílias unipessoais, assim consideradas, para quem mora sozinho, em outras palavras. Bom, meus amigos, então para responder essa questão aí do seguidor, e claro, vai servir para muitas outras pessoas. Vou fazer aqui um apanhado geral sobre os principais requisitos do BPC Loas que estão atualmente em vigor, Você sabe que toda hora só aparece uma alteração, uma mudança. Aí às vezes não muda de imediato, mas são projetos de leis que pretendem fazer mudanças no futuro. Eu fiz um vídeo aí anterior falando sobre um projeto de lei que pretende aumentar a renda per capita e também a utilização aí de videoconferência para a realização das perícias, tanto perícias médicas quanto perícias sociais, tá no vídeo anterior aí que eu coloquei no canal, quem quiser depois lá, basta dar uma olhada. Mas aqui eu vou falar de um modo geral, porque essa videoconferência e o aumento da renda per capita são projetos, é um projeto de lei, já foi aprovado em algumas comissões na Câmara dos Deputados, vai passar por todos aqueles trâmites, então é futuro, pretende se mudar, tá? Vamos falar nesse vídeo sobre o que realmente está valendo atualmente, nesse momento, aí no dia 17/11/2025. Bom, meus amigos, vamos lá, então, regras do BPC Loas. Vamos começar pelo valor do benefício. Sei que muita gente sabe, mas sempre tem pessoas que pretendem entrar com o requerimento desse benefício e sabem muito pouco a respeito. Aliás, vocês pensam que não, mas tem gente que tem direito a esse benefício, reúne os requisitos para ter direito ao benefício e nem sabe que ele existe. Tem sim, tá? Muita gente por aí. Vamos lá, começando pelo valor do benefício, meus amigos. O valor é estipulado aí na lei que criou, a LOAS, é um salário mínimo mensal, tá? Então, o valor do BPC Loas é um benefício que tem o seu valor agregado ao salário mínimo. Aumentou o salário mínimo, tá? O BPC Loas aumenta aí em conjunto, juntamente ali no mesma taxa, no mesmo valor, tá? Para quem não sabe, já existe alguns políticos aí, algumas pessoas que já pretenderam desvincular o BPC Loas do salário mínimo, ou seja, sempre que o salário mínimo aumentar, o governo só iria aumentar o BPC Loas quando bem quisesse, não ia ficar vinculado. Mas o que está valendo no momento, graças a Deus isso não foi para frente, o BPC Loas ainda continua vinculado ao salário mínimo. Bom, meus amigos, o valor do salário mínimo atual, em 2025, está R$ 1.518. 2026, quanto que vai ser? Não sabe, só tem suposições, porque depende aí de ver, índice de preço ao consumidor e as taxas que são referências para aumentar o salário mínimo, inflação e outras coisas. Mas, no momento, é R$ 1.518. Bom, se o salário mínimo atual é R$ 1.518, vamos falar então da renda per capita, quanto que tá, quanto que tem que, o cálculo resultado aí da renda per capita tem que ser no momento. Bom, para quem não sabe, a renda per capita do BPC Loas é até 1/4 do salário mínimo por pessoa do grupo familiar. Então, soma todo mundo, todos os rendimentos, ganho de cada pessoa do grupo familiar e divide pela quantidade de membros. E tem que dar até 1/4 do salário mínimo. É o que está vigente no momento. Então, com o salário mínimo de R$ 1.518, esse limite equivale a R$ 379,50 por pessoa. Gente, quem assistiu o vídeo aí ano que vem, depois, às vezes acontece, estamos falando aqui em novembro de 2025. Bom, existe a possibilidade de ampliação desse limite de renda per capita, que é de até 1/4 salário mínimo? Existe. Atualmente já existe. Não é a regra,
mas existe a possibilidade de ampliar-se essa renda. Então, a legislação, né, ali no artigo 20, né, B da Lei 8.742 de 93, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela permite que esse limite possa ser aumentado até meio salário mínimo. Então você vê, existe um projeto de lei para que esse meio salário mínimo no futuro vire regra e não uma exceção, tá? Mas no momento ele é uma exceção. Então quando que é possível aumentar esse limite até meio salário mínimo? Bom, entre alguns fatores que podem justificar esse aumento estão, presta atenção que é importante, o grau da deficiência, né, aí do BPC é deficiente, a dependência de terceiros para atividades básicas, né, parecido com aquele 25% do aposentado para validez, mas é completamente diferente, tá? Dependência de terceiro para atividades básicas, gastos médicos de saúde, como terapias, remédios, fraldas, alimentação especial, que não são cobertos pelo SUS, né, nem pela assistência social. Então, nesses casos, é a exceção. A renda per capita pode chegar até meio salário mínimo, tá? Mas a regra é, gente, até 1/4, né? O que tá valendo. E o BPC Loas, gente, como que você entra, né, faz o pedido, como ter acesso? O primeiro passo é fazer o seu cadastro único no CRAS aí no município e onde você mora. Procura o CRAS, né, para quem não sabe, Centro de Referência e Assistência Social. E você vai fazer um cadastro lá no chamado CAD único do governo federal. Então, se você vai pedir o BPC deficiente, né, você é uma pessoa com doença, com problemas a longo prazo, né, que não consegue ter acesso ao mercado de trabalho, além da renda per capita, né, a renda per capita, lembrando, é só um dos critérios, e o principal, na verdade. Então, para pessoas com deficiência, além da renda per capita, você vai passar pela avaliação social e médica, né, a avaliação médica para verificar se o seu impedimento, se a sua deficiência é algo a longo prazo, tá bom? E a avaliação social já vai ver aquela parte do grupo familiar e verificar o critério da renda per capita. Bom, meus amigos, então essa avaliação. Bom, e o benefício de prestação continuada pode ser suspenso, bloqueado, cancelado? Bom, se você deixar de cumprir algum dos critérios, alguns dos requisitos, né? Por exemplo, se a renda familiar subir, né? Por isso o governo fica muito de olho nisso, no pente fino, nas reavaliações. O BPC pode ser suspenso ou encerrado, tá? Se o governo identificar que houve melhoria nas condições de vida daquele grupo familiar, né? Ou, em outras palavras, teve um aumento de renda, né? Também é exigido que o beneficiário mantenha o cadastro único atualizado, gente, de 24 a 24 meses, que ele diz, né? Ou seja, de 2 em 2 anos, tem que estar lá atualizar o cadastro. Muita gente perde, inclusive já teve comentários aí em alguns vídeos meus anteriores, a pessoa dizendo que perdeu o BPC Loas porque não atualizou o cadastro único. Aí ele falou o que teria que fazer? Tem que fazer um novo pedido, ir lá atualizar e fazer um novo requerimento, começar do zero de novo, né? Bom, meus amigos, então, vamos chegar aqui na resposta do meu amigo que falou sobre o unipessoal, né, que mora sozinho. Meu amigo, se você mora sozinho, isso significa que o seu grupo familiar é só você mesmo, né? Então, para fim de cálculo de renda, provavelmente será apenas você. Então, o limite é mais fácil de atingir, né? Aí no máximo de R$ 379,50 de renda para ser enquadrado no critério básico. Se tiver despesas altas com saúde também, faça os relatórios, laudo médico, receita, tá? Você pode argumentar para ampliar esse limite até mesmo o salário mínimo, desde que você comprove esses gastos. Ao requerer o benefício, meu amigo, será feita a avaliação de sua situação social, né? Geralmente, né, a família unipessoal, que mora sozinho, geralmente recebe com mais frequência a visita da assistente social, para conferir ali se aquela pessoa realmente mora sozinha. Então, ao requerer o benefício, será feita a sua avaliação social, né? Se for deficiente, também avaliação médica. Mesmo depois de conseguir, será necessário passar por reavaliações periódicas para manter esse direito. Gente, essas reavaliações periódicas, nós temos aí algumas informações, né? O projeto de lei recentemente aprovado, muito debatido, né? E que o INSS não está respeitando e tudo mais. Mas é o seguinte, a lei, a regra, tá? É passar por reavaliações, para ver se os requisitos que elegeu aquela pessoa para receber o BPC Loas
eles continuam, né? Porque o BPC Loas, gente, ele tem caráter temporário, não é uma aposentadoria, tá bom? Não se trata de aposentadoria, é um auxílio ali, né, para a pessoa temporário. Claro, se a situação da pessoa, aí vem o que prevê a lei 15.157, se eu não me lembro, essa é aprovada, que vai dispensar pessoas do BPC Loas, aposentadas por invalidez, em situações de incapacidade irreversíveis ou irrecuperáveis, tá? Permanente, será dispensado das avaliações médicas para aquela situação ali. Então, você vê, só que o aposentado por invalidez, ele praticamente, ele contribuiu com a Previdência, ele praticamente ele já vai ficar dispensado das reavaliações médicas e pode ficar tranquilo aí para receber sua aposentadoria por invalidez, aí pelo tempo que for preciso. Mas você do BPC Loas tem que ter um cuidado a mais. Por quê? Por mais que se você tiver uma deficiência considerada a longo prazo, irreversível, né, permanente, irrecuperável, você pode ser dispensado da perícia médica, das avaliações médicas, mas você não está dispensado das avaliações sociais, das avaliações que avaliam o seu grupo familiar, das avaliações que também verifica se o critério de renda per capita ainda continua sendo respeitado. Então o BPC Loas tem mais essa preocupação. Está livre da avaliação médica, mas não está livre da avaliação social. Tá? Então, de 2 em 2 anos será passado por essa reavaliação. Tá? E se, caso o entender, pode ser que passe também por uma avaliação médica, dependendo se não for considerada uma situação aí permanente. E, meus amigos, então, o unipessoal é isso. O cuidado é você... os requisitos são os mesmos, né? Renda per capita, grau de deficiência a longo prazo, e também você geralmente recebe uma visita da assistência social, né? Por quê, gente? A gente sabe o que acontece, né? Ninguém digamos aqui, é inocente. O INSS comete erros absurdos contra os seus segurados, comete tudo. Mas nós sabemos que existe fraudes e sabemos que existe, tá, pessoas que burlam aí para receber o benefício. Então, principalmente, famílias unipessoais, assim, o governo tem uma atenção maior, porque existem muitas pessoas que moram num grupo familiar e faz um cadastro lá no CadÚnico e mora sozinho, porque aí ele foge ali do critério da renda do grupo familiar, mora sozinho e acaba tendo acesso ao benefício, tá? Então, gente, tem que morar sozinho mesmo, tá? Mora sozinho mesmo, tá bom? Então, a visita da assistência social geralmente é para avaliar se realmente a pessoa que se diz aí unipessoal, se realmente mora sozinho. Bom, meus amigos, é isso. Então, um resumo aqui, né, dos pontos mais importantes do BPC Loas para você ficar atualizado no que está valendo para o momento. Hoje, novembro de 2025. Existem projetos de leis. Lembrando que o BPC Loas não tem 13º salário, não tem abono natalino. Existe projetos de leis para trazer isso para o BPC Loas? Existe, mas ainda está aí pelas casas legislativas. E existem outros projetos para trazer algum tipo de benefício, como esse recente aí de elevar o critério da renda e também da videoconferência. Mas isso são projetos de lei, são coisas para o futuro. O que você acabou de ver nesse vídeo é o que está valendo atualmente. E não esqueça da sua biometria, que também agora em novembro passa a ser, né, obrigatório, não só para o BPC Loas, mas para todos os beneficiários do INSS, ter o pedido de concessão deferido, quem pediu pela primeira vez, ou renovado, quem já tem algum tipo de benefício. Então, muito obrigado a você que chegou até o final do vídeo. Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso à informação. Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua dúvida. Assim que a gente tiver um tempo, a gente responde aqui para você, tá bom? Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos que a gente publica aqui durante a semana, tá? Diariamente. Um forte abraço, fique com Deus, estamos juntos.